Alô galerinha, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Olha essa galerinha, mais uma vez na companhia do médico, eu sou Valber Siqueira, o cara aí que é fera do direito administrativo. Lembrando a todos vocês, segue nosso Instagram, o meu é @giliardo_show. Inscreve-se no canal do YouTube aí, clica também lá no legal, na curtida também lá. E pede também pra galera também curtir nosso canal do YouTube. Inclusive também pro seu Valber Siqueira também, que está também com o seu canal do YouTube. Como é que é o canal do YouTube do senhor? Valber Siqueira Vieira. Valber Siqueira Vieira vocês encontram lá. Atualmente estão quase 310 vídeos, tá gente? Bem interessante. E não é só direito administrativo, são unidades militares também. Massa! E também seu Instagram, professor. Instagram é Prof. Valber. Prof. Valber, faça parte lá do nosso Instagram. Segue meu Instagram, @giliardo_show, Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira e a fanpage no Facebook. Alô, galerinha! Vamos fazer aqui, galerinha, um bate-papo sobre questões de direito administrativo para você aí que está estudando para concurso aí como guarda municipal, como DEPEN, Polícia Civil também, que eu tenho os concursos aí também, o UFC, MP, INSS, entre outros esses concursos que exigem a matéria de direito administrativo. A primeira questão fala sobre a vedação à administração pública de, por meio de mero ato administrativo, conceder direitos, criar obrigações ou impor proibições, vincula-se ao princípio da opção A, legalidade, B, moralidade, C, impessoalidade, D, hierarquia, eficiência. Com vocês, mestre Valber, responde. Bom, a questão fala vedação, né? Vedação é proibição. Olha, conceder direitos, criar obrigações, impor proibições, tudo isso só pode ser feito mediante lei, tá certo? O artigo 5º, inciso 2º diz o seguinte: ninguém é obrigado a deixar ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa legalidade se bifurca na licitude, que é aplicada aos particulares, o particular pode fazer tudo que a lei não proibir, e a legalidade administrativa, que é aquele caso em que o servidor só pode agir se a lei autorizar ou permitir. Portanto, letra A, princípio da legalidade. A segunda questão, vamos lá. Determinado administrado formulou requerimento administrativo perante a administração pública, pleiteando o fornecimento de remédio. Contudo, passados quase 5 meses do requerimento, a autoridade competente não tinha analisado o pedido, o que ensejou a propositura de ação judicial. O caso narrado evidencia a violação ao seguinte princípio do direito administrativo. Temos como opções A, eficiência, B, especialidade, C, tutela, quarto, autotutela e a E, publicidade. E aí? Vamos para um caso prático. Uma pessoa precisa de um remédio, certo? Não tem condição de adquirir um remédio caro. Aí ele vai para o Estado. Aí faz toda uma petição lá para receber o remédio. Aí depois ele descobre, a questão dizendo, depois de 5 meses, descobre que nem sequer o pedido foi analisado. É claro aí que não houve presteza por parte do administrador público, certo? Imagina se causa a morte da pessoa que chegou aí. Então isso é a nossa eficiência. A eficiência, letra A, exige perfeição, presteza, rapidez e rendimento funcional. Próxima questão. Prefeito municipal veiculou por toda a cidade, com verba do erário municipal, centenas de propagandas com cunho de promoção pessoal e interesse eleitoreiro, através de publicações por via de outdoors. Nesse caso, foram violados diretamente os princípios da administração pública da. Aí temos como opção A, publicidade de segurança jurídica, B, publicidade de proporcionalidade, C, pessoalidade e razoabilidade, D, autotutela e impessoalidade, e C, moralidade e impessoalidade. Muito bem, parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal fala que a publicidade oficial do governo não pode fazer alusão, certo, a imagens, a símbolos, a cores de partidos, enfim, nada que faça associação, porque esse marketing, essa propaganda, ela é paga com dinheiro público, então ela não pode ser usada como instrumento de valorização, tá? Toda vez que isso acontece ou é desobedecido isso, os princípios da moralidade e impessoalidade estão maculados, portanto, letra E. Cuidado com a pegadinha, tá? Como a questão fala em publicidade aqui, todo mundo acha que é o princípio da publicidade, mas não é. O parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal versa sobre a impessoalidade. Perfeito? Massa. Próxima questão, vamos lá. É mencionado
expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88 o princípio da efetividade, eficiência, eficácia, proporcionalidade, razoabilidade. Muito bem, caput é a cabeça do artigo, então a parte mais importante do artigo. Quem conhece a Constituição, o 37 fala lá os princípios, né, explícitos ou expressos, é o famoso LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, que é a letra B, tá? Lá em administração você aprende a diferença entre efetividade, eficácia e eficiência, perfeito? Próxima questão, a conformação dos atos da administração pública aos padrões éticos dominantes na sociedade para a gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de invalidade jurídica, decorre da observância ao princípio da, aí temos responsabilidade administrativa, temos probidade, temos eficiência, temos moralidade, temos impessoalidade. Bom, questão fácil, né? Essa situação envolve padrões éticos, só pode ser a nossa moralidade, letra D. Agora, veja que ele bota a letra B, gente, probidade. A probidade é um subprincípio da moralidade. Probidade é honestidade, certo? Entre essas duas questões, marque a moralidade. Próxima questão. O poder interno que permite à administração pública estruturar de forma graduada as funções de seus órgãos e agentes, estabelecendo relações de subordinação entre os diferentes servidores da estrutura administrativa, é denominado poder. Aí temos discricionário, disciplinar, constituinte, hierárquico e regulamentar. Palavras-chave que respondem à questão, olha aí, estruturação de forma graduada, graduada lembra hierarquia, subordinação lembra hierarquia, claro, questão tranquila, né? Uma questão de poderes administrativos, marque letra D, poder hierárquico, e não confundo com poder disciplinar. Esse último tem como um aspecto, como função, punir os servidores públicos e pessoas que contratam com a administração. O poder que se refere ao controle estatal dos interesses e das atividades dos particulares, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades individuais em razão do interesse público é o, aí temos o A, arbitrário, temos B, regulamentar, temos C, hierárquico, temos o D, de polícia e temos o E, disciplinar. Bom, de cara aqui, vamos eliminar a letra A, né, que não existe poder arbitrário, né? Arbitrariedade é agir fora dos limites da lei, perfeito? A questão, ela converge para direitos e liberdades individuais, certo? Então, qual é o poder que atinge os particulares? Só pode ser o nosso poder de polícia. A questão não diz, mas é a polícia administrativa, não confundir com a polícia judiciária. Próxima questão, vamos falar sobre o poder regulamentar da administração pública consiste em, aí essa aqui vai ser ABCDE, vamos lá. A, impor restrições à atuação de particulares em benefício da coletividade dos limites da lei. Bom, esse aí não é poder de polícia, né? Limitações aos particulares e aos administrados. A questão fala do poder regulamentar, então não é essa. B, controlar a atividade de órgãos inferiores, dando ordem a subordinados e verificando a legalidade dos atos praticados. Não é a questão, isso aqui é o poder regulamentar. Editar... Desculpa. Hierárquico? Hierárquico, né? A questão fala do regulamentar, mas esse é o hierárquico. A C, editar normas complementares à lei para a sua fiel execução. Perfeito, é essa aí a questão. O poder regulamentar é esse, ele detalha, certo? Ele possibilita a execução da lei, porque ele detalha a lei. Não pode criar novidade em hipótese nenhuma. O poder regulamentar não pode tratar de assunto que a lei não previu. E vamos agora dar continuidade também a D, organizar a atividade administrativa, inclusive com a avocação de competências e criação de órgãos. Não, isso aí é hierárquico. Apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e particulares que contratam com a administração. Poder hierárquico, certo? Então, poder regulamentar, letra C. Próxima questão, a interdição de estabelecimento comercial privado por autoridade administrativa constitui exemplo do exercício de poder em... Famoso poder de polícia. Não é a letra A, que é disciplinar, não é a B, que é regulamentar, não é a C, normativo, não é a D, hierárquico. Marque a letra E, poder de polícia, né? Importante poder de polícia aqui. É sempre tocado em assuntos, em provas, tocado sempre. A aplicação da penalidade de advertência a servidor público infrator por sua chefia imediata é ato administrativo que expressa manifestação do poder. Hierárquico A, B, regulamentar, C, de polícia, D, disciplinar e E, vinculado. Letra D, né? Nós estamos falando do poder disciplinar, que tem como poder
punir, né, os agentes públicos e pessoas que contratam com a administração pública aí. Inclusive, a pena de advertência, eu já dava a dica para vocês. Vamos lá, próxima questão, para também falar mais sobre a administração pública. A administração pública, em sentido objetivo, no exercício da função administrativa, engloba as seguintes atividades, exceto, temos como opção A, polícia administrativa, B, serviço público, C, elaboração legislativa com caráter inovador, D, fomento a atividades privadas de interesse público e intervenção no domínio econômico, a única que não faz parte aí. Pois é, aí é o exceto. O exceto. Estudar o comando da questão é fundamental a todos, tá certo? Porque às vezes ele pode pedir o exceto, o incorreto, o que seja. Pois bem, a administração pública em sentido objetivo leva em consideração as atividades que são prestadas pela administração pública, que presta a letra A, polícia administrativa, que presta B, serviço público, que presta D, fomento, que é o incentivo em dinheiro, e letra E, intervenção no domínio econômico. O corpo estranho é a letra C, elaboração legislativa com caráter inovador. Isso não se aplica a esse tipo de administração pública, perfeito? Letra C. A próxima questão, os órgãos públicos. Aí vamos lá, como opção A, são classificados como entidades estatais? Já não é essa. Órgão não pode ser estatal, né? Estatal é uma entidade, órgão é um centro de competência, ou é centro de competência, mas que não tem personalidade jurídica, não é essa. Tem autonomia política? Não, só os entes políticos têm autonomia política, que são aqueles do artigo 1º da Constituição Federal. Tem personalidade jurídica? Esse aqui não pode marcar, né? Não pode contrair direitos nem obrigações. São soberanos? Não, não é. Só a União é soberana. São centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais. É essa aí, tá? Tranquilo, é a definição. Lembrando que existem órgãos tanto na administração direta como na indireta também. A questão, agora próxima, o Departamento de Trânsito do Estado do Acre, DETRAN, questão do DETRAN, por ser uma autarquia estadual, integra a administração pública e temos indireta e não possui personalidade jurídica própria? É indireta, mas possui personalidade jurídica, portanto não é essa. Indireta e possui personalidade jurídica de direito público? Marque essa, certo? A autarquia, ela é de direito público e faz parte da administração indireta. Aí vamos dar continuidade dos antecedentes. Indireta e possui personalidade jurídica de direito privado? Não é privado. Direta e não possui personalidade jurídica própria? Não é direta, é indireta e possui personalidade jurídica. Direta e possui personalidade jurídica de direito privado? Dois erros, né? É indireta e a personalidade jurídica de direito público. Vejam tamanha importância da gente fazer a correção de item por item, para que você também, através dessa questão, você vai sabendo, abordando 4 assuntos, né, no caso. Sim. A questão está errada, ele vai corrigindo, falando por quê. Você vai, que está assistindo aí, você vai para o vídeo, anota e depois vai copiando aí. Próxima questão. Forma de descentralização da administração pública, criada por lei específica para prestar serviços públicos, com autonomia, personalidade de direito público e constituída com capital exclusivamente público. Refere-se ao conceito de, temos, entidade paraestatal, B, empresa pública, C, empresa concessionária, D, sociedade de economia mista e autarquia. Bom, estamos falando de uma entidade da administração pública, por isso vocês vão eliminar a letra A, que é paraestatal, você vai eliminar a C, que é uma empresa concessionária, não é administração pública, então vai ficar com a letra B, D ou E. Perceba que a questão diz que é entidade de direito público, então não pode ser empresa pública nem sociedade de economia mista. Logo, letra E, a famosa autarquia é a resposta a ser marcada. Lembrar, a INSS é uma autarquia, a Universidade Federal do Ceará é uma autarquia. Normalmente, quando começa com instituto, tá, é uma autarquia. Próxima questão, faltam mais ou menos só 3 questõezinhas para acabar esse bate-papo super interessante com o professor Valber Siqueira. Vamos lá. As agências reguladoras, criadas para regular e fiscalizar os serviços prestados por empresas privadas que atuam na prestação de serviços, que em suas essências seriam públicos, têm natureza jurídica de autarquia sob regime especial, B, órgãos da administração direta, C, empresas públicas, D, órgãos do Tribunal de Contas da União, E, entidades privadas. A agência reguladora, a Anatel, a ANAC, a ANS, a Anvisa, a ANP, enfim, todas essas importantes agências reguladoras, elas são classificadas como autarquias em regime especial. Todas elas controlam alguma agente delegado, certo? Por exemplo, quem controla os planos de saúde? A ANS, certo? Quem controla as empresas de telefonia? A Anatel, e aí vai. São traços distintivos entre empresa pública e sociedade de economia mista. A.
Forma jurídica, composição do capital e foro processual. B. Foro processual, forma de criação e objeto. C. Composição de capital, regime jurídico e forma de criação. D. Objeto, forma jurídica e regime jurídico. E. Regime jurídico, objeto e foro processual. Muito bem. As estatais, elas têm pontos convergentes, pontos semelhantes, mas também têm pontos divergentes, que é o caso da questão, né? Marque a letra A, olha, forma jurídica, composição do capital e foro processual. Tem que botar esse detalhe, né? A empresa pública, 100% do capital é público, sociedade de economia mista, a maioria do capital é público, mas tem capital privado, certo? Sociedade de economia mista só pode surgir no formato sociedade anônima, SA. A empresa pública admite qualquer dos formatos, inclusive SA. E o foro processante, né? Onde você vai processar, se for uma sociedade de economia mista, não importa que nível for, será na Justiça Estadual. Se for uma empresa pública federal, é na Justiça Federal e nas outras, né, estadual ou municipal, na Justiça Estadual. Não constitui característica da empresa pública: A. Extinção autorizada por lei. B. Vinculação aos fins definidos na lei instituidora. C. Sujeição ao controle estatal. D. Personalidade jurídica de direito público. E. Criação autorizada por lei. Olha, um bizu para vocês, cai muito. Se souber aquela história de quem é que é direito público, quem é que é direito privado, você mata muitas questões. É exatamente aí, ó. A empresa pública não é de direito público, ela é regida pelo direito privado, embora alguns autores chamam na verdade um regime híbrido, né? Que embora seja de direito privado, elas fazem concursos, metem a licitação e outros aspectos que são tipo de direito público. Mas a personalidade jurídica dela é de direito privado. Então, no caso, seria aqui qual a questão que não constitui característica? É a letra D, personalidade jurídica de direito público. Porque seria o correto privado. Exatamente. É considerada a diferença, dentre outras, entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. Aí temos a sua forma de organização. B. A criação e extinção por lei. C. A sua sujeição ao controle estatal. D. O desempenho de atividade econômica. E E. Sua personalidade jurídica. Sem dúvida nenhuma. Letra A, sua forma de organização, já que a sociedade de economia mista só pode surgir na forma de SA, como a empresa pública admite qualquer dos formatos. Vamos fazer mais essa aqui? De acordo com a Organização Administrativa Brasileira, o SESI, o SESC e o SENAI são entidades, aí tem estatais, paraestatais, autárquicas, fundacionais e empresariais. Bom, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, só lembrar das estatais, é o terceiro setor. Lembra que o Estado é o primeiro setor, o mercado é o segundo setor e as paraestatais, terceiro setor. Quem são as paraestatais, gente? Que estão ligadas ao fomento, ao incentivo de dinheiro, por isso que eles são importantes. Serviços sociais autônomos, que é o caso que vocês estão vendo aqui, fundações de apoio às universidades, a FCC, né, é um exemplo a isso. Depois vocês têm as organizações sociais, as famosas OS, e as organizações da sociedade civil de interesse público. Elas são paraestatais, não fazem parte da administração pública. Professor Valber, eu estou vendo aqui que tem duas questões sobre atos administrativos. Você quer concluir com elas? Vamos concluir. Então vamos lá. Atos administrativos. É a penúltima, a última e penúltima. Duas questões são. O ato administrativo que foi praticado por representante do poder público, a quem a lei confere atribuições para sua edição, atendeu aos requisitos da competência, B. Legalidade, C. Impessoalidade, D. Forma e E. Finalidade. Bom, estamos falando aqui dos elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, o famoso FF.com. Olha, você mata a questão a partir de um ponto: atribuições, tá? Atribuições está ligada a competências, certo? Por isso, letra A. Competência está ligada à lei, tá, gente? Eu queria que a gente fizesse, sem ser isso aqui, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é praticamente a mesma questão. Exato. Porque isso aqui já envolve o outro. Se por um lado nós temos os elementos, nós temos os atributos. Leia. O ato administrativo, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, é tido como verdadeiro e conforme o direito até prova ao contrário, em virtude do atributo da. Vamos lá novamente. O ato administrativo, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, é tido como verdadeiro e conforme o direito até prova em contrário, em virtude do atributo da. Aí temos impessoalidade, B. Autoexigibilidade, C. Finalidade, D. Presunção de legitimidade e E. Coercibilidade. Primeiramente, eivado é contaminado, tá? Eivado é contaminado.
todos os atos administrativos têm fé pública. A gente parte do princípio que foi editado conforme a lei e que foi baseado em fatos verdadeiros. Por isso é a letra D, presunção de legitimidade. Está faltando, deveria ser presunção de legitimidade e veracidade, certo? Não confundir os elementos com os atributos. Os atributos é só lembrar da parte, hein? P de presunção de legitimidade e veracidade, A de auto-executoriedade, T de tipicidade e de imperatividade. Alguns autores incluem também a exigibilidade como atributo. E a última questão, constitui requisitos do ato administrativo, para finalizar com o Valber Siqueira, quais são os requisitos do ato administrativo? Requisitos, competência, finalidade e forma, motivo e objeto, é o famoso ff.com. Lembre que competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados. Já no que diz respeito ao motivo e objeto, eles são vinculados, mas na maioria das vezes discricionários. Só fechando aqui, à vontade, professor Valber. O motivo é o porquê do ato, a razão de ser, e o objeto é para que aquele ato serve. Por exemplo, uma multa com excesso de velocidade, o motivo é o excesso de velocidade. E o objeto da multa é a questão da punição, é da questão do caráter pedagógico. No caso, galerinha, quero agradecer mais uma vez aqui a companhia, na parceria do professor Valber Siqueira, inclusive o professor Valber Siqueira, que é autor já de 9 livros de direito administrativo, está lançando agora mais um livro com 560 questões de direito administrativo voltada para vários concursos. Você que no caso tem interesse em adquirir, esses livros dele, tem vários livros interessantíssimos, ele tem livros com mapas mentais, que vai explicar o passo a passo. Valber Siqueira, professor Valber Siqueira, no Instagram, como a galera te segue, no canal do YouTube. Isso, vamos lá. Para conseguir os livros, né? Você WhatsApp também. O WhatsApp é melhor, né? Aqui é 85, né? Que é Fortaleza, 987-38-0444. Eu estou atualizando o meu último livro, eram 520 questões, vai para 560 questões comentadas de direito administrativo de várias organizadoras, certo? Quando der certo, eu divulgo lá no meu Face. Face é Valber Siqueira Vieira, tá? Instagram, Prof. Valber. E o nosso canal do YouTube, né? Valber Siqueira Vieira, onde você tem muita coisa ali para vocês, tá certo? Olha só, galerinha, também aproveita e segue meu Instagram, @GiliardoLiveShow, meu Facebook, Giliardo Show, Giliardo Vieira ou Giliardo Vieira, são 3 Facebooks, estão quase todos esgotados. E também tem a minha fanpage no Facebook, Alô, galerinha. Desde já quero agradecer também aqui o pessoal que me acompanha sempre, a galera também de Matopapi, Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí, a galera que me acompanha também. Alô, galera do Maranhão, a galera de Pernambuco também, infelizmente eu não pude viajar, a galera de Pernambuco estava de viagem marcada para o Valber Siqueira hoje, mas infelizmente meu super-herói, meu grandioso paizão, qual amo demais, meu paizão do coração, minha vida, meu pilar, meu anjo da guarda, não está bem, e no caso, por ordens médicas, né, por indicações médicas, recomendações médicas, foi vetada a viagem, que ele não poderia estar viajando. Mas desde já quero agradecer também aqui, professor Valber Siqueira também, reconhecer o pessoal da UPA, da Leste Oeste, que sábado ele não se sentiu bem. Fomos lá e fomos super bem atendidos, a UPA da Leste Oeste aqui em Fortaleza, Ceará. Na segunda-feira, novamente, ele passou mal novamente e estivemos aqui no SOS, aqui na Cristão Gonçalves, a toda a equipe, desde a recepção, Fabíola e os atendentes da triagem, o pessoal também, a médica também que nos atendeu também, ao pessoal do laboratório aqui na SOS, na Cristão Gonçalves, também super indico, e também em seguida o pessoal também da clínica Cardioexata, que fica na Avenida Humberto Monte. Eu até indico porque o atendimento lá foi top. Avenida Humberto Monte, 2929, no edifício Harmony Premium, na Torre Norte, sala 220A, aqui no PC, aqui em Fortaleza, Ceará. Aqui levação ao doutor cardiologista Sebastião José de Abreu. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu trabalho, sua seriedade, e a toda a sua equipe, a Crisia, a Débora e as atendentes aí, que eu não sei o nome de todas, mas desde já, parabenizo o trabalho de vocês e super indico esta clínica Cardioexata, onde você pode fazer ecocardiograma de adulto e pediátrico, ecocardiograma sob estresse, ecocardiograma também fetal, eletrocardiograma, Holter 24 horas, mapa, consulta cardiológica também, consulta com a arritmiologista também, risco cirúrgico, avaliação nutricional e lembrando, atende convênios e particulares. Desde já também, Mega Sigma Design, patrocinador oficial, Carlos Amaral e toda a sua equipe, Luciane Amaral, Lucas Amaral, essa família maravilhosa a qual eu amo, super indico, Mega Sigma Design, a melhor em artes, em sublimação e restaurante da Priscila. Valber Siqueira, quer mandar também para sua mãezinha, sempre acompanha também. Sim, dona Socorro, olha, um abraço, tá? Você que está sempre me apoiando. Seu paizão também, né? Também, sua e agora esposa. ele também está passando, né, por um momento
delicado de saúde, né? Vai ficar bem, e espero que esteja, claro. E a minha mulher, né? Minha esposa grande também. esposa, Maria Helena, que surgiu na minha vida. Então eu agradeço você muito. E a minha filha também, que é maravilhosa, né? Que é meu tesouro, meu orgulho. Família, também amo vocês, meus filhos também, Jonas, Lucas, papai ama muito você, Júlio, papai também ama muito você. Aproveitar e mandar um abraço também pra minha norinha, Clarinha aí, a sua mãe também, a Silvinha, também o pai da Clarinha também. Espero também que você também, Júlia, esse ano, e você, Clarinha, estudem bastante. Olha só, namoro em segundo plano, crianças, vamos focar no estudo, que vai ter tempo para namorar. Entre outros também, aquela abração especial pra galera que me acompanha também lá de São Luís do Maranhão, a galera também de Belém do Pará, a galera de Manaus, a galera também que me acompanha lá do Rio Branco, entre outros. É isso aí, galerinha. Obrigado a cada um de vocês. Priscila, eu finalizo com Priscila, que é o melhor almoço aqui de Santa Cidade, aquele almoço caseiro com aquele suco maravilhoso, super indico, todos os dias. Restaurante da Priscila aqui pertinho no colégio. Nando, tio Marcos, aquele beijão especial para todos vocês. E Banca do Tony. Banca do Tony também é inconfundível. Materiais altamente atualizados. Lembrando, se você não vai até a Banca do Tony vai até você. Você também. Central Concurso, Thiago Dança, Celebração, Geração Concurseira, Colégio de Concurso, Professor Valber Siqueira, antenados, 24 horas. Valeu, beijo especial a todos vocês. Abraços, tchau, tchau.